Olá, eu sou aluno da Uninter e resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é a questão da banca da Uninter. Sou aluno de matemática, licenciatura em matemática, vou ter uma banca daqui a 2 minutos e eles mandam um link para nós nos nossos e-mails e entrando naquele link a gente passa para a área de conferência da Uninter. Então estamos aqui com a tela, aguardando os 2 minutos para começar a apresentação do trabalho. Veremos como é que se processa. Ao que os vídeos que eu já tenho visto, quando chegar o momento ali, vai aquele item de entrada ali vai estar acessível. Nós vamos começar aí início da banca com algum professor indicado para estar nos acompanhando nesse processo, né? Da apresentação do nosso trabalho. Eu deixei já um cronômetro, provavelmente tem um tempo específico que ele deve me orientar. E eu vou deixar no celular um cronômetro para quando for o início do tempo indicado, eu não me perder no horário durante a apresentação. Eu tenho os slides aí no computador. Em outros vídeos que vi, eles não pedem para apresentar os slides, compartilhar. Mas então, dessa forma, eu tenho no computador. Se caso pedirem, eu vejo como é feita o compartilhamento. Mas eu estou com os slides impressos também e também no celular, se precisar, né? Então, acho que é interessante deixar tudo bem à mão, né? Também estou com um trabalho ao lado, né? Se tiver alguma coisa muito específica do trabalho, eu posso consultar aí normalmente para poder responder, se for o caso, né? Então, agora falta 1 minuto, daqui a pouco deve estar o vídeo liberado aí da conferência. Vamos aguardando ainda que tem um tempinho, daqui a pouco deve abrir. Esse horário aí depende da configuração que está no computador. Agora já abriu o link, tem uma conferência acontecendo no momento. Então vou aqui no entrar, vamos começar. Enquanto só estou eu, vamos ver, está entrando um professor. Olá, Mari. É Mari? É isso, boa tarde, Suziane, isso, né? Boa tarde, tudo bem, Mike? Eu sou a professora Suziane. Certo. Eu vim assistir a sua apresentação. Daí vou pedir que você faça a sua apresentação pessoal, né? Depois, na sequência, pode dar continuidade aí falando do seu trabalho.
Você tem de 10 a 15 minutos para se apresentar, poderá ou não fazer uso de slides. Qualquer dúvida eu estou à disposição e desejo uma ótima apresentação, Mike. Certo, obrigado. Meu nome é Mike Gonçalves Jobim, então moro aqui na cidade de Esteio, Polo de Sapucaí do Sul. Meu curso é licenciatura em matemática, segunda licenciatura em matemática, né? Então, vou colocar aqui um tempinho aqui para me organizar também, né? Botar no celular aí para não passar muito do tempo para apresentação, né? Referente ao trabalho de conclusão de curso, né? Para ter uma ideia, né? Compartilhar os slides, eu acho que é interessante, eu tenho eles para compartilhar, posso compartilhar também, como você preferir aqui. Não é obrigatório, Mike, assim, da maneira que você achar melhor, tá bom? Tá. Eu acho que eu não vou fazer compartilhamento, porque acho que fica mais fácil, porque já está na mão aqui. Eu vou só falando também. Se precisar qualquer coisa, pode me dizer. Tá, o meu trabalho, então, de conclusão de curso, o nome do trabalho é Metodologias Ativas, Matemática do Dia a Dia aplicada à Geometria, para os anos finais do ensino fundamental. Tá. A introdução, referente à introdução. Então, esse trabalho buscou refletir, basicamente, sobre o ensino da matemática escolar, né, e um tanto quanto da desvinculação que ocorre, muitas vezes, com a realidade, com o cotidiano, né. Então, dividido em algumas partes. Primeiro, essa reflexão sobre o ensino da matemática, em que ocorre, às vezes, essa desvinculação com o cotidiano. Algumas propostas teóricas, uma parte de pesquisa bibliográfica, né, do ensino da matemática, já com base no cotidiano, com base no dia a dia, das experiências dos alunos, né, e propostas práticas, né, alguns trabalhos também e algumas sugestões minhas que eu coloquei no trabalho de conclusão de curso, com base no conteúdo de geometria para os anos finais aí do ensino fundamental. Eu tomei como base para ficar bem específico, né? Contextualização do tema. O que acontece, né, com o ensino da matemática de acordo com o tempo, né? Começa nos anos iniciais da matemática, temos conceitos bem concretos, né? Então as crianças ali vão aprender sobre número, operações básicas bem possíveis de serem verificadas no seu cotidiano, né? Com o passar do tempo e a disciplina vai tomando uma proporção de maior dificuldade, complexidade, né? Então os alunos são submetidos a algumas fórmulas cada vez mais que vão aumentando nessa padronização. Então cada vez mais eles têm conteúdo matemático vinculado a fórmulas, a procedimentos e exercícios de repetição. Então, basicamente, as aulas matemáticas, assim, na maioria das vezes a gente consegue observar que elas têm essa formatação, né, de termos fórmulas, termos alguns tipos de exercícios indicados e pela repetição, como se fosse uma transmissão de conhecimento, que o aluno treinado naquelas técnicas vai chegar a alguma conclusão matemática também. E aí a pergunta da contextualização desse tema é: qual o espaço para a construção do conhecimento matemático e a vinculação dessa disciplina com a realidade? Então, qual é o espaço da construção do conhecimento do aluno? Porque quando a gente pensa nessa formulação matemática de fórmulas, exercícios, técnicas, fica um pouco restrita a possibilidade do aluno construir o seu próprio conhecimento, né, o que seria vinculado até às metodologias ativas, né. Ou a participação do aluno, ele se torna muito passivo se a aula de matemática se basear somente nesses termos, né. Então, no problema de pesquisa, eu indiquei assim: qual a necessidade e a possibilidade de aproximar a matemática ministrada na escola com a matemática utilizada no dia a dia, aproveitando o conhecimento prévio da criatividade e da cultura dos alunos, para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais efetivo. Ou seja, tem uma necessidade, esse é o problema de pesquisa, tem uma necessidade, e se tem uma necessidade para isso, quais as possibilidades que a gente pode fazer para aproveitar dessa parte dos alunos, da criatividade, da sua cultura, né? E daquilo que eles já conhecem previamente,
outros problemas que eles se deparam no cotidiano do dia a dia, né? Tentando aproximar mesmo a matemática mais formal com essa matemática no cotidiano, né? Os objetivos, então. O objetivo geral dessa pesquisa foi fazer uma reflexão sobre a necessidade, então, de efetivar a ligação da matemática escolar com a matemática do dia a dia. Importante ressaltar que não é que existam duas matemáticas, a matemática é uma só, né? Mas ocorre que uma percepção muito forte dos alunos de que o conteúdo matemático, por vezes, acaba nessa excesso de algebrismo, às vezes, de formas, de técnicas, parece que é algo que está vinculado só à aula ou só para os alunos passarem pelo ano, passarem de ano, como a gente fala, né? Mas, então, a necessidade, existe uma necessidade, qual o objetivo é identificar isso. Existe essa necessidade de essa aproximação com a matemática do dia a dia? Vamos ver. E os específicos são demonstrar a forma de ensino tradicional da matemática, as dificuldades desse processo. Citar com base em pesquisas bibliográficas quais as sugestões para aproximar a matemática escolar da matemática do cotidiano e propor alguns exercícios práticos. Então foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, né, já que estudos de campo seriam um pouco mais teriam um pouco mais de dificuldade, seria necessário um estágio com bem mais tempo, né, apropriado, e talvez até estudar técnicas diferenciadas, turmas que utilizariam o método tradicional da matemática, de ensino da matemática, e outras que já adotariam essa questão de aproximar com a realidade do aluno, com exercícios práticos vinculados ao cotidiano e ver o desempenho ou o aprendizado, como se proporia dessa forma. Como era difícil por questão de tempo, foi feita uma pesquisa bibliográfica no sentido de já aproveitar alguns estágios, outros estudos que já aconteceram nesse mesmo tema, né? Para isso foi utilizado o Google Acadêmico, né, com as palavras-chave matemática do dia a dia, e selecionado 20 artigos, e desses os 6 mais relevantes. Partindo agora para a parte da pesquisa mais interessante aí dentro do nosso assunto, temos algumas questões da fundamentação teórica, né? Então, desde muito antes, lá dentro da nossa pesquisa, a gente identificou um artigo de D'Ambrosio, de 1989 ainda, que dizia assim, que a típica aula de matemática ainda era expositiva, que o professor passa para o quadro aquilo que ele acha importante e o aluno copia para o seu caderno, e a seguir são elaborados exercícios de aplicação, que são uma repetição de um modelo de solução apresentado pelo professor. E ainda a gente percebe muito isso, né, dessa questão da aula típica ainda dessa mesma maneira. Talvez se trocou as tecnologias, se mudou por apresentações, mas ainda é muito nesse mesmo fundamento, né? Uma outra identificação de Santo, Francis e Santos também, em 2007. Portanto, acreditamos que é preciso, desde as séries iniciais, educar levando em conta o raciocínio lógico e dedutivo do aluno, para que os conhecimentos sejam assimilados como parte natural da linguagem e do pensar cotidiano, como algo importante para o desenvolvimento intelectual. Então, desse problema já inicial, né, a gente já vê pelas pesquisas, tem outras, né, procurei selecionar algumas mais destacadas, que elencava essa necessidade já desde o início das séries iniciais de vincular toda a matemática ao raciocínio lógico do aluno, ao seu conhecimento, né, e o pensar cotidiano para aproximar essa matemática escolar da matemática do dia a dia, né, como uma forma de responder aquelas questões que a gente vê muito nas aulas, né, que os alunos vivem repetindo e às vezes com uma certa razão, por que eu vou usar isso ou como eu uso isso, né, justamente porque eles não conseguem identificar essas propostas no dia a dia. Na segunda parte, então, do meu trabalho de conclusão, foi falado, então, a primeira era isso, né, de fazer o levantamento em relação a essas questões de dificuldade de aproximação da matemática escolar com a matemática do dia a dia. E a segunda parte da fundamentação teórica foram alguns conceitos que já foram elaborados, né, para que ocorra essa aproximação. Um deles é da etnomatemática, né, que são múltiplas aplicações de matemática baseadas no cotidiano, está no trabalho de Camacho, 2011.
né? Então, lá desde D'Ambrosio, ele tem essa, Biratan D'Ambrosio, né? A etnomatemática é a utilização aí desse conhecimento, aproveitando a cultura dos alunos, estreitando realmente a vivência, para que eles possam participar desse processo de aprendizagem. E outras formas também, como a resolução de problemas. Os alunos, então, são envolvidos em situações de exploração e investigação. Então, a proposta do trabalho é que, ao lado dessa formulação que já acontece nas aulas tradicionais de matemática, que são com todas as técnicas necessárias, com todas as formulações, com toda a formatação, também se colocar algumas resoluções de problemas, por exemplo, que aproximem para o cotidiano dos alunos, que indiquem, né, onde existam as aplicações possíveis. Claro que isso demanda tempo, demanda mais trabalho, mais dificuldade. Porém, a gente sabe que com isso o aprendizado se torna bem mais significativo, diferente daquela possibilidade assim de, às vezes, decorar as técnicas, decorar as fórmulas, aplicar em uma prova, passar no conteúdo, mas o aprendizado não está ocorrendo, né? E outra possibilidade também indicada, está no trabalho de Barbosa de 2004, é a própria modelagem, que aí sim, ainda mais, indica a problematização e a investigação. Criar perguntas e refletir sobre elas. A modelagem, então, tem muitos níveis, né, que começa desde o professor indicando algumas situações, problemas que os alunos não têm que buscar os dados fora de sala de aula, e até outros que os alunos já têm que buscar os dados fora da sala de aula, o professor só indica a situação, problema, e o resto é pelos alunos. E outro que os alunos, um nível mais avançado, que os alunos podem, inclusive, propor os problemas e utilizar a matemática como ferramenta para chegar às conclusões necessárias para cada estudo, né? Sugestões práticas, então, uma terceira parte desse trabalho de conclusão de curso. No trabalho de Camacho, 2011, a gente identificou matemática e fotografia, tem várias formas de aplicação. Então, o que foi dito para os estudantes? Que eles utilizassem através da fotografia, tirassem fotos do cotidiano, assim, seja num prédio, seja do que fosse, e indicassem relações com o conteúdo que estava sendo aplicado. Era um estágio, no caso, né? O conteúdo que estava sendo aplicado era sobre circunferência, raio, rotação, corda, translação da matemática. E um dos alunos, né, ele tirou a foto de uma roda de bicicleta. E ali ele identificou conceitos de circunferência, de transformações geométricas, como a rotação, por exemplo. E com a ajuda do professor, né, a professora, no caso ali, ela falou que poderia ter tirado da roda da bicicleta completa e falar da translação. Ela indicou que poderiam ser marcados no raio da bicicleta 2 pontos para indicar a corda, situações bem geométricas e de transformações geométricas, né? Então, uma das fórmulas foi essa, o trabalho foi esse, os alunos tiveram que buscar e refletir sobre a matemática, né? E tem outras, né, também que estão no trabalho de conclusão. Num outro trabalho, Verbitsky, 2014, ela identifica, por exemplo, a planta baixa, né, que é um conteúdo bastante vinculado à matemática e também, com dimensões ou a geometria, né? E ali é proposto um simples problema para os alunos, né? Pavimentar um terraço cujo formato é enquadrado de lado de 7,5 metros, né? Com ladrilhos de 15 centímetros quadrados também, a 70 centavos de euros. Esse trabalho é de Portugal, por isso em euros, né? A unidade, ou de 20 em 20 centímetros a 1,2 euros. Né? E daí no trabalho de conclusão tem ali os cálculos indicando que o mais barato seriam os ladrilhos maiores, porque eles cobriam mais todo o local ali no caso, né? Todo o local indicado no exercício. Aí eu também, né, da minha própria proposição, fiz 8 exercícios de matemática vinculados à geometria para os anos finais aí do ensino fundamental, dentre os quais eu destaquei um para apresentação aqui, que é o tratamento de uma piscina, né? Colocar dentro de uma piscina um determinado produto, cuja indicação era de 4 gramas de cloro por 1.000 litros de água.
E aí tem as dimensões da piscina, que foram indicadas ali de 3 metros por 6 metros por 1,4 metro, ou seja, conceito de volume que os alunos teriam que indicar, e a equação necessária ali, depois do volume, chegando-se ao resultado de 100,8 gramas de cloro necessários para aplicação nessa piscina. Essa indicação das formas ali, então, tem vários níveis, né? E essa aí eu indicava todo o problema, mas eles poderiam também buscar problemas por fora. Então, já seguindo para o final, que já estou perto dos 15 minutos, né? Considerações finais. A realização desse trabalho, então, mostrou necessidade de aulas mais significativas, sim. Todo o trabalho mostra isso, necessidade de aproximar a matemática da escola, essas formas com a matemática vista no dia a dia dos alunos, né? Foram enumeradas várias estratégias e sugestões práticas para que os alunos pudessem realmente aprender esses conteúdos da matemática de maneira mais significativa, aproveitando suas próprias experiências, incentivando a crítica, a observação e respondendo um pouco mais essa questão tão indicada pelos alunos no dia a dia das aulas, né? Para que serve isso na minha vida, né? Ademais, da última slide são as referências, né? Então, no princípio... Certo, Mike. Aí não precisa citar as referências não, tá? Tá bom, então. Michael, qual foi a motivação para a escolha desse tema? A motivação, basicamente, é o que a gente vê, né? Eu até fiz um estágio há pouco tempo e vi isso também, que cada vez mais, né, os alunos têm essa visão muito estreita, né? Eles entendem a matemática como algo desvinculado um pouco da realidade, né? Por quê? Porque às vezes ela ainda tem essa formatação, né, com fórmulas e técnicas e equações e tudo mais, mas que não se vê a necessidade ou utilidade daquilo, né? Então a minha visão é que é necessário, né, demonstrar isso para os alunos como uma forma de aprendizado mais efetivo mesmo, como uma forma deles entenderem que a matemática é importante, mesmo que eles não atuem numa área específica relacionada, que vão precisar de uma construção, seja o que for que a gente possa entender que utiliza a matemática diariamente, eles entendem que essa construção do raciocínio lógico pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento, né? Mesmo numa área de humanos, sempre será necessário para o dia a dia, para a vida. Então, é importante para o conhecimento e para o entendimento, né, dos alunos e para facilitar o trabalho dos professores mesmo. Eu vi alunos num estágio que chegava a dizer para a professora: eu gosto muito de você, mas esse conteúdo não dá para aguentar, tipo, para que eu vou usar isso na minha vida? Né? Então, é importante eles entenderem que tem uso, e eles usam às vezes até inconscientemente, sem saberem, né, que estão aplicando várias vezes conteúdos da matemática, né? E é importante para o aprendizado mesmo, para o entendimento dos alunos nesse caso, né? Seria essa a motivação, né? Certo, Mike. Parabéns pela escolha do tema, tá? Pela forma que você abordou o assunto. O seu trabalho está completo, compõe toda a estrutura de um trabalho científico, manteve uma ótima postura durante a apresentação, demonstrou conhecimento e domínio do conteúdo abordado, respeitou o tempo, fez relação da teoria com a prática, enfim, os objetivos propostos foram alcançados, Mike, você foi aprovado com a nota 100. Parabéns, muito sucesso, tá? E que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. Desejo um ótimo final de semana, tá? Fica com Deus. Para você também. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.